Bom, então vamos trabalhar com junções. Junções são muito importantes, né, quando estamos trabalhando com dados, pois muitas vezes precisamos combinar dois ou mais data frames. E nós podemos fazer isso por meio da concatenação, utilizando o método concat, ou por meio das junções, utilizando o método merge. O método merge ele vai lembrar muito a linguagem de consulta em banco de dados, por exemplo, o SQL. E é a mesma lógica por trás dos joins lá do SQL. Bom, então vamos trabalhar hoje com junções, com pandas. Junções são muito importantes, né, já que nós precisamos muitas vezes combinar dois ou mais data frames que contêm informações importantes para uma análise. E então nós podemos fazer isso por meio de dois métodos. O método concat, que é uma concatenação, que é realizada de dois data frames no pandas, e junções que são feitas pelo método merge. As junções elas lembram muito os joins lá da linguagem SQL, ou seja, quando estamos trabalhando com um banco de dados. Então, para nós trabalharmos com essa aula, aqui eu tenho dois conjuntos de dados pequenos, eles são conjuntos de dados fictícios que eu já subi para o Google Colab. Então vamos carregar aqui, é o preço do café em 2 dias diferentes. Então aqui o primeiro, dia 18, e o preço do café no dia 19. Nós temos 3 linhas, né, em cada um, contendo a data. Para esse primeiro data frame é sempre 18, nesse segundo é sempre 19. E eu tenho o preço de cada café em 3 lojas distintas. Beleza, e como é que eu combino então isso? Vamos dizer que esse data frame fosse bem maior, eu tivesse talvez até mais de um dia, né? Um semestre nessa tabela aqui e um semestre nessa tabela. Eu quisesse combinar esses data frames para poder analisar, né, esses dados consolidados. Então aqui no material eu tenho um exemplo, né? Eu posso fazer isso de duas formas no concat. Eu posso simplesmente pegar o data frame A e o data frame B e combinar dessa maneira, colocando um embaixo do outro, com axis igual a 0, ou eu posso combinar um ao lado do outro, com axis igual a 1. No nosso caso, como nós queremos combinar todas as datas aqui, né, num data frame só, nós podemos utilizar esse axis igual a 0. Então, como é que nós vamos fazer? Basicamente aqui, o método funciona assim. Eu vou chamar de preço cafés pd concat. E aí eu preciso informar que eu quero consolidar, ou seja, eu quero concatenar o data frame 1 e o data frame 2. Beleza. Eu quero no axis igual a 0, ou seja, eu quero colocar um embaixo do outro. E aqui o ignore index, ele por padrão vem como falso. Só que eu quero verdadeiro, porque eu quero que resete esses índices, não que mantenha os índices originais. Feito isso, eu posso mostrar o resultado na tela. Então está aqui, consolidados os dados. Então, pensando em datasets maiores, né, isso é bem útil, bem interessante. Então aqui está tudo combinado num data frame só. Agora, vamos trabalhar com o método merge, ou seja, destinado às junções. Basicamente, nós vamos ter algumas junções, aqui eu trouxe 4, né, para exemplificar, que são as principais, que eu julgo que são importantes. Existem outras, você pode olhar lá na documentação do Pandas, mas aqui nós vamos trabalhar essas aqui. Então, vamos supor que cada diagrama aqui, desse diagrama de Venn aqui, cada parte desse diagrama seja um data frame, o data frame A na esquerda e o B na direita. Aqui o winner join, basicamente, eu vou querer o quê? Eu vou querer trazer os dados, apenas aqueles dados que são comuns aos dois data frames. Então, seria essa intersecção aqui. Já no left join, eu vou trazer o data frame da esquerda como referência, o data frame A. Então, eu vou trazer tudo que tem nele, mais a intersecção dele com o segundo data frame. O right join segue a mesma lógica, só que aqui a referência é o segundo data frame, é o data frame B. E o full outer join ele vai juntar tudo, independente de ter ou não ter nos dois data frames. Então, para exemplificar aqui, eu criei duas tabelas, uma para funcionário, utilizando o método pd.dataframe, então eu entrei um dicionário aqui, e uma para departamentos. Então, isso é bem comum em banco de dados, né, relacionais, eu ter informações numa tabela e outras informações noutra. Nesse caso aqui, ó, a gente vai olhar agora a tabela de funcionários, que é uma tabela pequena,
eu tenho o ID do funcionário, o nome dele e o departamento. Só que o departamento ele está com um código. E eu tenho a descrição desse departamento na tabela departamentos, que é noutra tabela separada. Então aqui, ó, vamos dizer que eu queira o departamento de cada um desses funcionários que estão nessa tabela A, nessa tabela de funcionários. Então eu poderia fazer isso com o inner join. Então vamos testar aqui como é que fica. Eu vou chamar o DataFrame de saída de inner join. Vou dar um pd.merge. Aí o que eu quero juntar? Eu quero juntar funcionários com departamentos. Eu preciso especificar como que vai ser essa junção. Eu quero uma junção inner join, então eu coloco inner. E aqui, como as duas colunas, eu preciso entender qual é o relacionamento entre essas duas tabelas. Eu tenho o departamento ID e eu tenho o ID departamento, que basicamente é a mesma informação nas duas tabelas. Caso o nome fosse igual, eu precisaria colocar apenas aqui on, por exemplo, ID. Mas aqui nesse caso, como não é, eu preciso especificar qual é o nome da coluna em comum na tabela da esquerda e qual é na tabela da direita. Então aqui é departamento ID. E na direita, right join vai ser ID departamento. E aí eu posso pedir para visualizar para ver se deu tudo certo. Que é right on, perdão. Então tá aqui. O que ele retornou? Ele retornou toda a tabela dos funcionários, que tem 5 linhas, né? E aqui ele retornou também o departamento. Então é bem interessante isso. E o que a gente pode notar também é que esse departamento aqui, ó, de código 104, RH, ele não estava presente aqui nessa primeira tabela. Logo, ele não retornou nesse DataFrame de saída. Caso eu quisesse agora deixar em evidência, ou usar como referência os departamentos, a tabela de departamentos e buscar quais os funcionários que tem em cada departamento, eu posso fazer um left join, que segue a mesma regra do right join. Então eu vou chamar aqui de left join. Eu vou dar um pd.merge. Agora a minha tabela de referência vai ser departamentos. Eu vou juntar com funcionários. O tipo de junção vai ser left join, ou seja, left. E aí eu vou especificar left on. Agora a minha coluna dos departamentos é a referência, então vai ser ID departamento. E o right on vai ser departamento ID. Agora nós vamos notar que vai voltar aquele departamento lá de RH. Então tá aqui, ó, retornou o departamento de RH, só que as entradas aqui de nome do funcionário, de ID do funcionário, ela vai entrar como nulo, né? Já que eu não tenho esses dados na segunda tabela, só tenho na primeira. Então é essa a ideia do left join. Agora, se eu quisesse juntar tudo, eu vou até pegar aqui para poupar um pouco de tempo, eu usaria o full outer join, que está aqui, né? Então, eu posso simplesmente copiar aqui, eu já explico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o merge de funcionários, que é a tabela de referência, com departamento, só que eu quero juntar tudo, independente de ter ou não numa tabela ou na outra. Eu vou juntar pelo outer, porque eu estou fazendo um full outer join, e aí eu informo as tabelas relacionadas, né? Departamento ID e ID departamento. Verificando aqui, ó, ele vai retornar a mesma coisa. Então aqui eu tenho funcionário vazio que está como RH, né? Ou seja, eu não tenho funcionários no departamento de RH nesse exemplo. Certo?